A paz do Senhor para todos os irmãos, que bom podemos estar novamente em mais uma aula do Apocalipse. Nós vamos, a partir de agora, estudar a partir do capítulo de número 12, né? Vamos falar um pouquinho aí sobre a mulher e o dragão. Mas antes de nós iniciarmos, quero só avisar os irmãos que hoje eu estou usando fone de ouvido e o microfone para diminuir um pouco o barulho, né? O ruído que está vindo de fora, que como eu moro aqui numa avenida, então passa de tudo. Até o carro do ovo parou aqui para ficar fazendo propaganda. Então, para evitar isso, eu estou usando o fone de ouvido, tá bom? Mas assim, creio que o som vai ficar melhor para os irmãos e fica mais fácil de ouvir e entender o que a gente está falando sem os ruídos externos que aparecem aí. Lembrando também que na aula de hoje também nós vamos passar as 4 palavras, né, as palavrinhas-chave, que os irmãos deverão marcar lá no site. É só entrar no meu site, marcelomena.com. Tem um linkzinho lá escrito Teologia, você entra lá, já tem lá Assembleia de Deus Adorai, clicou, entra, já tem um formulário para você preencher, colocando aí as 4 palavrinhas chaves dentro da nossa aula, tá? Na aula passada eu acabei esquecendo e deixando tudo para o final, mas na metade do caminho a gente vai passando as palavras-chave aí para os irmãos, tá bom? Então vamos lá, vamos voltar ao estudo da Palavra de Deus. Nós vamos entrar aí no Apocalipse capítulo 12, tá? A gente percebe que, como eu já falei para vocês dentro da aula, o próprio João, ele está num nível espiritual em que o tempo para ele não é igual estar aqui na Terra, não é? Como passar um tempo assim de uma forma correta, começo, meio e fim, né? João, ele está no céu e foi levado aos céus. Então a questão de tempo, ela muda justamente na posição em que ele está. É como eu falei, se de repente ele olha para esse lado, ele pode ver as coisas que já aconteceram. Se ele olha para o outro lado, ele já pode ver as coisas que ainda hão de acontecer. Se ele olha para onde ele pode estar vendo o presente. Então, quer dizer, numa virada de cabeça, dentro da posição do tempo, ele vai ter muitas visões. Por isso que nós temos que tomar um pouquinho de cuidado, principalmente agora no capítulo 12, que é a visão desta régua do tempo. Eu marquei aqui atrás, basicamente aqui onde está a crucificação, não é? Aí você tem o tempo dos gentios, que a gente não sabe, já passou-se mais de 2000 anos, não é? Quanto tempo o gentio ainda vai ficar, nós não sabemos. Aí haverá o arrebatamento. Após o arrebatamento, então, os 7 anos da grande tribulação, não é? E o retorno, então, da volta de Cristo para reinar no milênio. Eu coloquei aqui para ficar fácil de a gente entender, tá? Para a gente poder se localizar dentro da faixa do tempo, tá bom? Então vamos lá. Qualquer dúvida, pode perguntar lá no grupo do WhatsApp, né? A gente vai estar lá e vai estar passando as respostas para os irmãos. Eu dou graças a Deus que até agora não tivemos problema nenhum, né? Eu não sei se os irmãos estão realmente ou com medo de fazer pergunta, ou se estão entendendo tudo da matéria, porque ninguém quase faz perguntas lá, então eu acho que está tudo indo bem, né? Assim espero. Mas qualquer dúvida, só perguntar lá, nós já estaremos respondendo para os irmãos, tá bom? Então vamos aí para o capítulo de número 12, tá? Abra sua Bíblia, é bom que você esteja com a sua Bíblia aberta, você possa acompanhar todos os textos, para que não haja dúvida. Como eu sempre falo, o nosso entendimento, né, tem que estar voltado justamente para a palavra, né? Tudo aquilo que nós estamos falando é tudo que está dentro da palavra. E precisamos, às vezes, correr vários textos aí. Então é bom que todos estejam aí com as suas Bíblias abertas. Então vamos lá. Capítulo de número 12, ele diz assim, ó. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E estava grávida,
e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Então vamos lá, vamos por partes. Primeira parte, ele diz assim, ó, ele viu um grande sinal no céu. Então, quer dizer, ele viu um grande sinal no céu. Então, possivelmente, dentro dessa cúpula espiritual que ele está na questão de visão do tempo, ele vê uma mulher vestida de sol, não é? Tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Aí vem a pergunta: quem seria essa mulher? Para isso, nós precisamos voltar lá em Gênesis, vamos lá. Gênesis capítulo 37. Então, abra sua Bíblia aí, Gênesis capítulo 37, e o verso de número 9. Gênesis 37 e o verso de número 9, que diz assim, ó: E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: Eis que ainda sonhei um sonho. Eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? Olha só, a visão que, o sonho que José teve, né, quando ainda estava com seu pai, ele teve esse sonho, que havia o sol e a lua, e aí o próprio Israel entendeu, né, o próprio Jacó entendeu que o sol representaria ele, a lua representaria a esposa e as 12 estrelas, né, o Jacó, né, e aí representaria então o José. Pode ver que ele fala das 11 estrelas, porque ele é uma das estrelas. E as outras 11 estariam curvando sobre ele. Então, o sonho dele foi para o Egito, né, quando ele foi colocado como governador. E isso realmente aconteceu naquele período. Agora, acontece que essa visão agora volta a repetir lá no Apocalipse. Só que agora é uma mulher vestida de sol sobre a lua, com 11 estrelas sobre a sua cabeça. Essa mulher nada mais é do que realmente o povo de Israel. Então, quer dizer, o povo de Israel todinho representado numa única mulher, não é? O sol, que representava o próprio Jacó, a mulher, a sua esposa, não é? As suas esposas, e agora também as 12 estrelas, representando as 12 tribos de Israel. Então, essa mulher que está aparecendo aí, na realidade, é a visão que está tendo do próprio povo de Israel, tá? O povo judeu. Então, o que acontece? Vamos ler agora o restante. E ela estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Esse é um período que ela fica para dar à luz. Ela está grávida, não é? Porque ela vai estar grávida, ela vai nascer quem? Vai nascer um filho. E aí a gente já vai entender quem é esse filho, tá? Então é Israel e vai nascer um filho. E ela está com dores de parto. Nós podemos dizer que antes de Jesus nascer, não é? O povo de Israel passou por um grande período de dores e de sofrimento. Quando você pega a história do povo de Israel, desde o período da Babilônia, não é? Quando eles retornam, aí eles acabam entrando no domínio medo-persa, aí depois entra no domínio grego, depois do domínio grego vem o domínio romano. Quer dizer, foram vários anos, né, de sofrimento. E quando chega o período dos romanos, você tem aí um período de 400 anos que Deus se põe em silêncio. Deus já não fala mais com o seu povo. Então, do livro de Malaquias até o livro de Mateus, podemos dizer que se passou 400 anos de silêncio, dor, sofrimento para o povo de Israel. Aí agora ela está grávida para dar à luz. E viu-se, verso de número 3, e viu-se um outro sinal no céu, eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Então, vamos por partes. Primeiro, João, ele está tendo uma visão
quando ele olha para o lado de cá, ele está tendo a visão do povo de Israel, esse sofrimento que eles passaram por esse período, né, que foi já da Babilônia, dos gregos, dos romanos e tudo mais. Ele está vendo dessa visão. Então, essa visão dele é um período anterior a Cristo, tá? Seria aí basicamente em torno de 400 AC, né, 400 antes de Cristo. Vamos colocar assim. Então, ele está tendo essa visão nesse período que foi o sofrimento do povo de Israel. Agora, ele dá uma olhadinha um pouquinho mais além, o que ele vê? Ele vê o dragão. E o dragão, a gente sabe, já percebe que é representado, logicamente, o Lúcifer. Então ele está olhando para Lúcifer lá na frente. Só que ele está voltando no tempo. Então agora a visão que ele tem é de milhares de anos atrás. E aí, olha só que interessante, ele está tendo uma visão do dragão. E vamos imaginar o seguinte, ele está olhando aqui, está vendo a mulher, ele dá aquela olhadinha para cá, ele estava olhando para cá, é passado. Ele dá aquela olhadinha para cá, ele já observa o dragão também. Só que o dragão, ele já está representado no anticristo, que é justamente as 7 cabeças e os 10 chifres, que são 7 líderes que ele terá e 10 reinos que estarão ao seu domínio. E nós precisamos entender que, quando a gente fala que o anticristo vai reinar sobre a terra, quase que todo o mundo estará seguindo o anticristo. Quase todo mundo vai obedecer o anticristo. Mas na realidade, nem todos os reinos vão segui-lo. Ele apenas fica com 10 reinos. Outros reinos não vão segui-lo. E ele vai fazer batalha contra esses reinos, tá? Depois a gente vai ver melhor essa visão. Então o que acontece? João olhou para cá, viu a Israel, e está grávida para dar à luz a um filho. Ou seja, Jesus está para nascer. Já vou explicar por que é Jesus. E aí ele dá uma olhada para cá e ele já está vendo o dragão, que é o anticristo, né? Quer dizer, o anticristo sendo usado pelo dragão, que são aí os 10 reinos e os 7 chifres, tá? Os 10 reinos e os 7 líderes. Agora, João volta para olhar para cá, só que ele não olha mais para Israel, ele olha para mais longe ainda. Então quer dizer que agora ele vai voltar milhares de anos. Verso de número 4. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-a sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Então vamos lá. O que acontece? Ele olhou de novo para cá, ele viu o dragão sendo expulso do céu e levando com ele a terça parte dos anjos. Lembra que quando Lúcifer foi lançado sobre a terra, né, quando Deus o lançou sobre a terra, desceu junto com ele os anjos que o seguiram, caíram na lábia dele, e ele arrastou um terço dos anjos do céu. Então, quer dizer, ele levou, e isso há milhares de anos atrás. E estes anjos não são os demônios, como a gente já falou. Os anjos caídos, eles estão presos, tá? Aí, qualquer dúvida, vamos lá de novo para Judas, um livro antes aí do Apocalipse. Judas, verso 6. E aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Então quer dizer que... E depois tem outra passagem que está em 2 Pedro, capítulo 2, verso 4. O que ele está dizendo? Que os anjos que não ficaram na onde eles foram chamados, resolveram seguir Lúcifer, foram lançados na terra e eles estão presos, tá? Eles só vão ser soltos, como a gente já viu, lá no capítulo 9, né? Quando Lúcifer vai receber uma chave e ele vai abrir o poço do abismo e vai soltar os anjos caídos já na grande tribulação, tá? Isso a gente já comentou. Então, João, ele olha, ele vê Lúcifer caindo juntamente com os anjos. Quer dizer, isso há milhares de anos atrás. E aí ele volta a visão de novo, olha para a mulher novamente. Olha como a viagem de tempo para João é tempo e espaço, para ele não tem medida. Por quê? Porque ele está dentro de uma cúpula espiritual. É como se Deus desse a oportunidade para ele de ter a visão
do que é a régua do tempo. João está acima da régua do tempo. Nós estamos dentro do tempo presente, não é? Eu não consigo olhar para o passado e não consigo olhar para o futuro. Eu só consigo enxergar o hoje. João não. João, qualquer viradinha na cabeça, ele está enxergando passado e presente. Então ele está dentro dessa régua do tempo. Aí, olha só. Ele coloca assim: e o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Quer dizer que essa mulher vai dar à luz e o inimigo quer tragar o filho dela, quer matar o filho dela. Quando isso aconteceu? Lá quando nasce Jesus. Lembram? Que até os reis magos vão fazer uma visita a ele, e até o rei Herodes fala: não, quando vocês o encontrarem, me avisem que eu quero ir lá também adorá-lo. E eles, sabendo que o rei Herodes estava indo para outros planos, eles não contaram, foram por outro caminho. E aí o rei Herodes, nervoso, manda matar todas as crianças, né, sabendo mais ou menos a idade do Messias que havia de vir. Por quê? Porque o inimigo queria destruir a obra redentora do Senhor, né? Então ele vai tentar, de todos os meios, tentar tragar essa criança, tentar matar essa criança. Só que não consegue, porque Deus aguarda. Então, mas olha que interessante. Verso de número 5. E deu à luz um filho, um varão, né? Então quer dizer que Jesus nasceu de que povo? Do povo judeu. Ele veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram. Então Jesus nasceu desta mulher, ou seja, melhor dizendo, veio do que? De Israel. Ele veio do povo judeu. Então ele é filho de Israel. Tá? Então diz aí, ó: e deu à luz a um filho varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Olha como é a visão de João, tá? Então, ó, vamos pegar essa primeira parte aí, ó. Deu à luz a um filho varão, que há de reger todas as nações. Aí nós vamos lá para o Salmo. Abra sua Bíblia aí. Salmo de número 2. O verso de número 7. Vamos ler a partir do verso 7. 2 e 7. E recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, e tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Então, quem é que fala: tu és o meu filho, hoje eu te gerei? É o Pai falando justamente para Jesus, o Filho, que nasceu como um homem, tá? Então, Jesus, então, ele é o que nasce de Israel. Aí acontece o seguinte: João está olhando, vendo a mulher, vendo o nascimento de Cristo, e ele diz assim, ó: e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Quer dizer que João viu aqui, ó, se nós olharmos aqui, a crucificação, certo? João viu o nascimento de Cristo, lá no ano 0, tá? Ele viu, após a crucificação, que Jesus ressuscitou, aparece aos seus discípulos, sobe no monte e vai arrebatado aos céus e se senta no seu trono. Essa foi a visão de João agora nessa régua de tempo. Ele viu Jesus nascendo e depois sendo arrebatado para ir ao encontro do Senhor nos céus. E lá ele se assenta no seu trono. Agora vamos para o verso de número 6. Deu para entender? Tranquilo? Qualquer dúvida, pergunta lá no WhatsApp. Diz assim, ó: e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Se você fizer a conta, dará 3 anos e meio. Espera aí. Ele está dizendo que a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Quer dizer que João agora olha lá para frente de novo e ele vê o povo judeu aqui
em 3 anos e meio sendo guardado. Na realidade, após os 3 anos e meio, não é? Que subiu as duas testemunhas, lembram? Que é a igreja e uma parte dos judeus, lá os 144 mil. E agora, lembra que eu falei que aqui encerra o período dos gentios e volta novamente o período dos judeus? Então quer dizer que agora Deus vai voltar-se novamente para essa mulher, que é o povo de Israel. E vai voltando-se para ela, ele vai guardá-la agora nesse período da grande tribulação. Por quê? O anticristo, ele vai querer ser considerado o Messias. Ele vai querer ser adorado como o Messias. E Israel não vai aceitar. A igreja que ficou, a igreja de Laodiceia, já subiu, não é? Ficou o povo de Israel agora, porque os gentios agora acabou, não tem mais chance, agora é somente para os judeus, e o anticristo vai fazer guerra contra os judeus. Só que Deus vai guardá-la no deserto. Então agora Deus vai livrá-la de que o próprio Lúcifer, agora o próprio anticristo, destrua Israel, tá? Então durante 3 anos e meio, os restantes, Deus vai guardá-la até o fim, até que Jesus apareça sobre os céus, juntamente com os seus santos, para livrar Israel, tá? E diz aí, ó, e houve batalha no céu. Agora, de novo, João dá aquela viradinha de cabeça para o outro lado, e a gente tem que entender o que João está vendo. Olha lá. E houve batalha no céu, Miguel, que é um arcanjo, e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo, e ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Ah lá. Então, nós vimos lá atrás que quando Lúcifer ele tenta subir aos céus, e isso está lá em Ezequiel 28 e Isaías 14, tá? Nós já lemos, já comentamos sobre isso, então não adianta fazer chover no molhado, vocês já estão sabendo sobre isso. Então, teve dúvida, vai lá em Ezequiel 28 e Isaías 14, que vai falar justamente da queda de Lúcifer. Ele tenta subir aos céus, né? E já tem os anjos que estão apoiando ele. E aí Miguel, que é arcanjo, que está acima dele, porque Lúcifer ele é um querubim, então está abaixo do arcanjo, e há uma batalha no céu. E essa batalha, ele consegue precipitar Lúcifer para a terra e os anjos também, só que os anjos ficam presos, que a gente viu lá em Judas verso 6, tá? Em 2 Pedro 2 verso 4. Eles ficam presos, mas Lúcifer caiu na terra e está na terra. Quando isso aconteceu? Há milhares de anos atrás, que tem muita gente que faz uma confusão porque acha que isso vai acontecer no futuro. Não, isso já aconteceu. O problema é que João está tendo essa visão e está vendo as coisas do passado. O que parece ser presente aqui, na realidade, nós precisamos entender a régua do tempo que está com João. Então, qualquer virada de cabeça, ele consegue ter uma visão de tempo do passado, presente ou futuro, tá? Aí vamos agora para o verso de número 10. Então, essa visão que tem do 7 até o verso 9, não é? Que foi precipitado na terra, os seus anjos foram lançados com ele, isso é lá há milhares de anos atrás. Porque quando começa o Jardim no Éden, que Deus coloca o Adão e a Eva, Lúcifer já está caído. Já havia trevas sobre a face do abismo. Então, Lúcifer já estava caindo. Então, aconteceu isso há milhares de anos atrás. Verso de número 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora está chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. João olhou agora para o outro lado e viu a igreja que foi lavada pelo sangue do Cordeiro sendo livrada, não é? Ou seja, se tornando vencedora. Quando que a igreja, né,
lá no futuro vai se tornar vencedora. Que aí ele coloca assim, ó, e o acusador dos nossos irmãos já é derribado, porque o anticristo acusava eles, né, perseguia eles, e aí eles agora estão livres disso. Por quê? Porque ocorreu o segundo arrebatamento. Ele está se referindo à igreja que ficou, passou pela grande tribulação, pelo menos os 3 anos e meio da grande tribulação, mas se tornaram vencedores. Lembra que lá nós vimos nos capítulos anteriores que a igreja que sobe, recebe as palmas nas mãos e disse: esses são os que venceram, né, que vieram da grande tribulação. Então são os vencedores. Então João está vendo agora a igreja, a metade da igreja que ficou, sendo arrebatada como vencedoras para Deus. Porque agora Satanás está derribado. Por quê? Porque agora ele só tem 3 anos e meio para poder finalizar a sua estratégia, os seus objetivos. E a gente sabe que agora Deus está se voltando para Israel, tá? Então vamos lá para o verso de número 12. Pelo que, alegrai-vos, ó céus, vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Que pouco tempo? Porque se a igreja já subiu no segundo arrebatamento, só tem mais 3 anos e meio para ele encerrar a parte dele. Ou seja, o que ele tem que fazer, ele vai ter que fazer o mais rápido possível, porque ele só tem 3 anos e meio. E ele vai tentar fazer o quê? Perseguir o povo de Israel. Ele vai tentar destruir o povo de Israel, porque ele sabe que agora Deus vai se voltar para Israel. Então a ideia dele é destruir o povo de Israel, como ele quis fazer com a igreja, mas Deus, ele matou a igreja, né, que ficou no arrebatamento, no primeiro arrebatamento. A primeira igreja subiu, a igreja que ficou foi perseguida e morta pelo anticristo, só que agora ela sobe vitoriosa, porque Deus a ressuscita e a leva para o céu. E agora ele sabe que não tem como perseguir mais a igreja, agora ele tem que perseguir o povo de Israel, porque Deus agora está se voltando para Israel. Então agora ele tem pouco tempo, ele percebe isso. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz ao varão. Ou seja, agora ele vai perseguir quem? Israel. Que agora o interesse dele agora está para Israel. Para o gentio acabou. Ele não tem mais por que perseguir, porque os que ficaram já vão caminhar com ele, né? Por isso, como eu sempre digo, participe do primeiro arrebatamento. Perdeu? Pregue o evangelho o mais rápido possível, né? Seja preso, seja morto, porque você tem que participar do segundo arrebatamento, principalmente gentios. Porque depois do arrebatamento dos gentios, acabou. Só haverá agora para o povo de Israel. E vamos lá no verso de número 14. Então vocês viram que ele já vai começar a perseguir Israel. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, olha só, por um tempo, e tempos, se é tempos é mais de um, e metade de um tempo, 3 anos e meio. Quer dizer que, possivelmente, esse povo de Israel vai ir para o deserto, né? Vai escapar para o deserto, alguma coisa vai acontecer para que eles escapem. Coloca-se como asas da grande águia. Alguns teólogos deduzem que as asas dessa grande águia poderia ser os Estados Unidos, que defenderia Israel nesse período da grande tribulação. Por quê? Porque a maioria dos americanos são judeus, né? E também defende Israel. Então, alguns acreditam, porque pela bandeira dos Estados Unidos, né? Bandeira não, o símbolo dos Estados Unidos ser uma grande águia, então alguns acreditam que os Estados Unidos vai fazer guerra contra o anticristo para defender Israel. É possível, mas como a gente não sabe quando isso vai acontecer, quando será o tempo, se ainda haverá Estados Unidos lá na frente, nós não sabemos. Então, a questão de dizer que é ou não, tudo indica nos dias de hoje, mas amanhã a gente não sabe. Então, são suposições, né, que podem perder valor. Então, é melhor nós ficarmos dentro da palavra. Como a Bíblia não explica, eu acredito que, de uma forma ou de outra, Israel será salvo nesse período para o deserto, para evitar que
o próprio Lúcifer os destrua, tá? Porque o desejo dele é acabar com eles, tá? Fora da vista da serpente. Verso de número 15 agora. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Quando fala que sendo lançado da boca, possivelmente são mensagens, né, de agrado, mensagens para tentar cativar, para tentar ganhar. Então quer dizer que Lúcifer tentou ganhar o povo de Israel através da palavra, através daquilo que ele fala, como ele fez com Jesus. Pode ver que quando ele foi com Jesus, ele foi apresentando a Bíblia. Lança-te daqui, porque diz lá na palavra, né, que dará ordem aos anjos para te guardar e que nenhum osso teu te quebrará. Então ele vai usar da palavra para tentar ganhar o povo de Israel, para tentar segurar o povo de Israel ao lado dele. E a gente vai observar que a terra vai engolir as suas palavras, ou seja, aquilo que ele estiver falando vai cair por terra. Ou seja, o povo de Israel vai perceber que realmente está tentando ser enganado. Por quê? A gente sabe que o próprio anticristo, ele vai querer entrar no templo de Israel, ele vai querer sentar no trono do Messias e ser adorado. E aí quando Israel perceber, falou, opa, então o povo vai tentar, ele vai tentar enganar o povo, mas o povo vai acordar e vai perceber que realmente não é o Messias. Verso de número 16. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Então, quer dizer, as mensagens que ele lançou caiu por terra. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, e os que guardam os mandamentos de Deus e têm testemunho de Jesus Cristo. Então quer dizer que ele vai agora, como esse povo foi para o deserto, sobrou um restante ainda, né? Possivelmente alguns judeus, como alguns colocam aí, que acreditam em Jesus Cristo, talvez tenham ficado, e aí ele vai querer fazer guerra contra esses remanescentes, ou também lá em Jerusalém tenha ficado um povo e ele vai fazer guerra contra Jerusalém. Então quer dizer, ele vai tentar destruir todos os judeus, como a gente observa isso dentro da história, né? Por isso que eu falo assim que nós precisamos tomar cuidado, porque de alegar que será ou deixar de ser algum ponto de vista, porque o que aconteceu lá no passado, por exemplo, com Hitler, não é? Parecia que ele era o anticristo, porque ele persegue Israel, ele persegue o povo judeu, não é? Matou milhares de judeus, foi assim uma história sangrenta dentro do nosso planeta, dentro do nosso mundo, que é triste saber que realmente houve uma deturpação daquilo que era para ser, e tentam destruir um povo que foi escolhido por Deus já há muito tempo atrás, não é? E alguns colocam, Deus fez isso com eles porque eles negaram Cristo, e Deus não. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, não é? Que alguns colocam dizendo, tá vendo? Por causa disso que eles foram perseguidos. Na realidade, quando Jesus estava na cruz do Calvário, Jesus perdoou e diz, Pai, perdoa-os porque não sabe o que fazem. Se houve perdão, então quer dizer que não tem porquê eles estarem sofrendo desta forma. Acontece que esses dias eu vi um rabino falando, porque fizeram essa pergunta para ele, e disseram assim, viu, por que os judeus foram para o holocausto se eles são servos de Deus, se o povo de Israel é escolhido por Deus, por que foram para o holocausto? Aí ele pegou lá um livro de Deuteronômio, e disse assim, no capítulo de Deuteronômio, que diz assim que quando vocês, que Deus falando para o povo, né, para Moisés, se vocês andarem de acordo com a minha palavra, eu vou abençoar, vou guardar, vou ajudar e tudo mais. Agora, se vocês se desviarem, aí já haverá maldição sobre vocês. E ele dizendo, esse rabino dizendo. Eu vou ver se eu acho o vídeo, depois qualquer coisa eu mando no grupo para vocês. Eu vou ver se eu lembro onde está e vou ver se eu mando para vocês. E ele diz assim,
Sabe por que que isso aconteceu? Porque a gente se desviou. A gente até hoje está tentando voltar, mas está difícil. Então, quer dizer, eles entendem o porquê do sofrimento que eles passaram. E ainda vão passar, isso que é o pior, né? Ainda vão passar por muitos sofrimentos. Na Idade Média, né? No final, na Baixa Idade Média, já em torno já de 1600, 1500, que quando começa a peste negra, que é a peste bubônica, né? Que é o vírus que transmitido do rato para o ser humano através da pulga, e surgiam aquelas bolhas, né, dentro no corpo humano, e a pessoa morria em poucos instantes, né? Em poucos dias a pessoa morria, e aquelas bolhas quando estouravam soltavam um mau cheiro terrível, que é uma praga que dizimou quase um terço da população na época da Baixa Idade Média. Foi terrível a situação, mas o que é interessante é que assim, alguns países, tipo a Espanha, Portugal, outros países como França, começaram a perseguir os judeus porque houve uma propagação na época dizendo que a culpa da peste bubônica era dos judeus, que como eles negaram Cristo, né, como eles crucificaram a Cristo, Deus estava mandando a peste para onde tinha judeu. E aí houve outra perseguição dos judeus, e eles se espalharam pelo mundo. É nessa época que alguns vêm para Portugal, para Espanha, para tentar se esconder, e depois quando o próprio Hitler, quando faz a perseguição novamente, já em 1940, 45, aí eles atravessam e vêm para as Américas, né, tentando achar um caminho melhor para eles. Então, quer dizer, o povo de judeu sempre vai ser perseguido, até na grande tribulação. Então, por isso que a Bíblia nos fala, devemos orar pela paz de Israel. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que Deus os guarde e que eles possam ter a salvação. Porque a gente sabe que eles têm um coração duro. Quando a gente fala na questão da evangelização de povo judeu, como é difícil, não é? Eles não aceitam. Se naquela época já não aceitavam Jesus fazendo milagre, quanto mais apenas nós falando, né? Mas assim, aqueles que recebem a mensagem, quando um judeu realmente recebe a mensagem e é salvo, ele se livra de tudo isso. Então é o melhor caminho, mas tudo tem o seu tempo, tudo tem o tempo determinado por Deus, né? Então vamos lá. Vamos agora para o capítulo de número 13. Entendido até aí? Como eu falei, o capítulo de número 12, ele tem essas variações no tempo e a gente precisa realmente entender verso por verso para não se perder. Agora vamos para o capítulo de número 13. Diz assim, ó: E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta, e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A gente já viu isso, não é? Lá no capítulo 12, no verso de número 3, que fala das 7 cabeças e 10 chifres, que nada mais é do que o dragão, ou seja, o próprio Lúcifer. E sobre os chifres, 10 diademas, que diademas vai representar aí poder. Por que 10 diademas? Porque são 10 reinos que vão dar ao anticristo poder. E sobre as cabeças, um nome escrito de blasfêmia. Então, quer dizer, é o anticristo agora, só que o anticristo vai ser usado pela besta, pelo Lúcifer. E uma coisa que a gente precisa entender, o Lúcifer, ele vai tentar formar a sua trindade aqui na Terra, tá? Por que trindade? Porque ele quer ser semelhante a Deus, ele quer ser igual a Deus. Então ele vai colocar ele como o chefe supremo, né, que é a besta, o dragão, que é o dragão. Aí vai colocar a besta, que é a primeira besta que aparece aí, que é o anticristo. Então ele vai ter sobre ele o poder político de governar o mundo. E aí nós vamos ver a outra besta, que é justamente a besta religiosa, que vai cuidar da parte religiosa. Então, nós temos a trindade satânica aí. O dragão, não é? Que é o Lúcifer, a primeira besta e a segunda besta. Então, ele vai formar essa trindade satânica. Agora, vamos seguir lá, ó. E a besta, que é o anticristo, que vi, era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como de leão.
E o dragão deu-lhe o poder, deu o seu poder, e o seu trono, e o grande poderio. Quer dizer que o dragão é o que vai dar poder ao anticristo. Agora, quando se fala em leopardo, urso e leão, ele está se referindo justamente aos domínios anteriores. O leopardo ele representa o domínio grego. O urso representa o domínio medo-persa. E o leão, o domínio babilônico. É como se ele, da forma que houve no passado com os gregos, com o Medo-Persa e com a Babilônia, ele está juntando para que esse anticristo agora faça esse tipo de governo, tá? E esse tipo de governo é que vai liderar daqui para frente. Então, quer dizer, ele está juntando os poderes que ele tem, conhecimento que ele tem, para fazer um governo político sobre a terra. Aquilo que aconteceu no passado, ele vai voltar a fazer novamente. Aí nós vamos para o verso de número 3, do capítulo 13 de Apocalipse. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Então, o que ele quer dizer? Que o dragão, ele vai dar poder ao anticristo, que no caso seria um homem, tá? Que vai estar dominando. Possivelmente, quem sabe em uma batalha ou em uma situação, porque haverá pessoas que vão tentar destruir o anticristo, tá? Como hoje nós já vemos religiosos fervorosos aí, né, que tentam defender o seu ideal, o seu pensamento, né, como a gente hoje observa, principalmente hoje no Brasil, na questão política, né, porque hoje tem um presidente que se diz evangélico, e muitos evangélicos acreditam que realmente ele é evangélico e estão atrás dele, e defendem ele com unhas e dentes. São capazes de fazer coisas absurdas, não é? Porque e vão às vezes até contra o evangelho para tentar defender o homem. O que vai acontecer aqui já nessa época é que o anticristo vai reinar e todo mundo vai saber, principalmente aqueles que têm um conhecimento da palavra, que é o anticristo. Esse povo fanático e religioso vai tentar fazer guerra contra ele. E quando for tentar fazer guerra contra ele, ou quem sabe vão colocar uma bomba para destruí-lo, ou vão tentar matá-lo, ou vão dar um tiro nele, a gente percebe que ele vai ser ferido, e ferido de morte. Por quê? Porque ele quer que aconteça igual aconteceu com Cristo. Cristo morreu e ressuscitou. Ele vai tentar fazer isso com o anticristo. Ele vai ser ferido de morte, possivelmente, eu estou falando que pode ser um grupo religioso, ou pode ser uma guerra, ou pode ser uma situação, tá? Que pode fazer com que ele venha a sofrer aí uma chaga, ou uma doença, ou alguma coisa, um ferimento de morte. E diz aí, com ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, possivelmente através da segunda besta que está aí no verso de número 11, que é a besta religiosa. Então, possivelmente, o anticristo vai ser ferido de morte, como coisa que já estará quase morto, e chegará a outra besta, que é a parte religiosa, vai orar, ou vai ungir, vai, sei lá, fazer o que com ele, e ele vai voltar à saúde novamente. Mas só que isso através do poder do dragão, tá? O próprio Lúcifer é que vai fazer isso. Então ele vai ter poder para fazer maravilhas. E olha que interessante. Verso de número 4. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Porque ela foi ferida e ressuscitou. Ela foi ferida e foi curada. Quer dizer, parece, no entendimento deles, das pessoas naquela época, naquele momento, naqueles dias, vão achar que essa besta seja imortal. Então eles vão pensar: poxa, esse cara é imortal. Tem alguém que tem o mesmo poder que ele? Ninguém. Tá. Aí diz lá no verso de número 5. E todo mundo vai ver isso. E todo mundo vai realmente perceber, que vai olhar e falar assim: poxa, esse cara tem poder até sobre a morte. Então é uma coisa que vai pesar para quem estiver nesse momento. E foi-lhe dado uma boca
para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Então, o que vai acontecer? 42 meses dá 3 anos e meio. Como eu falei, o tempo dele é curto, e nesses 3 anos e meio, ele vai ter tempo para falar blasfêmias. Ele vai ter tempo para falar grandes coisas, porque ele vai procurar fazer um governo perfeito para atrair a atenção do povo. Só que ele também vai falar blasfêmias contra Deus, contra o povo de Deus e assim por diante, que é o período da grande tribulação que nós vemos aí. Verso 6. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Por quê? Agora, da mesma forma que aconteceu no passado, ele vai fazer de novo. Ele vai blasfemar contra Deus, contra os anjos, contra tudo que existe de Deus. Por quê? Porque todo mundo está olhando para ele e acha que ele é um Deus. E é essa a intenção dele, que as pessoas o adorem como Deus. Tá? Esse sempre foi o desejo dele, sempre vai ser. Ele quer se tornar um Deus. E muita gente vai olhar para ele e vai falar, poxa, realmente, o cara é imortal, então vamos segui-lo, vamos adorá-lo. E por isso ele vai blasfemar. Verso de número 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Por que eu falei que pode ser que um dos religiosos fanáticos vão tentar destruí-lo? Porque, olha aqui, se nós olharmos aqui, quando inicia o período da grande tribulação, a igreja que está aqui é a igreja de Laodiceia. Então, possivelmente nesse período, quando eles descobrirem, porque já aconteceu o arrebatamento, e eles virem que realmente existe o líder mundial, alguns deles vão tentar matá-lo, para tentar frustrar o plano do anticristo. Só que na realidade, ele vai vencer a morte, ele vai vencer a ferida. Só que quando vencer a ferida, o que ele vai fazer? Vai correr atrás agora do povo de Deus. Ele está blasfemando contra Deus e fala, agora eu vou matar eles, agora eu vou perseguir eles. E realmente, olha lá, foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. E quando eles começarem a guerrear, quando eles começar a guerrear, vai vencer todos eles. Todos eles vão ser mortos. Quem não morrer, já era, perdeu a salvação. Porque quem está com Deus terá que morrer nesse período aí. Aí ele fala assim, ó. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Quer dizer que, quando as pessoas virem que ele destruiu a igreja, que ficou a igreja de Laodiceia, destruiu aquele povo que causava problema, porque eles estão profetizando, está acontecendo seca, né? O anticristo derrota eles, aí eles olham e falam, poxa, realmente, esse cara aí é o cara, ele é o Messias. Só que daí diz que eles o adoram, e quem adora são aqueles que não estão escritos no livro do Cordeiro. Porque aquele que está escrito no livro do Cordeiro desde o começo, né, desde a fundação do mundo, esses estarão subindo no arrebatamento. Ou no primeiro ou no segundo arrebatamento. Quem não está escrito é que vai adorá-lo. Então, precisamos realmente estar atento a tudo isso. Atento às coisas que estão acontecendo à nossa volta. Como Jesus disse, nós estamos passando por princípios de dores. Logo, logo, a trombeta vai soar e nós precisamos subir com o Senhor. Amém? Verso de número 10. Verso de número 9. Se alguém tem ouvidos, ouça. Por que ele está falando isso? Para que você entenda, para que todos entendam, que quando o anticristo vier, que situação ruim será. O melhor é fazer parte do primeiro arrebatamento, fazer parte do período da graça que nós estamos passando. Meu irmão, faça parte desse período da graça, sabe? Para que você possa realmente subir no primeiro arrebatamento. Olha quanta coisa vai acontecer na grande tribulação. Não é melhor subir no primeiro? Não é melhor ser salvo no primeiro? Deus às vezes está nos alertando para que a gente não erre, não fale, para poder participar do primeiro arrebatamento.
Infelizmente, as coisas do mundo querem nos tirar a atenção, querem nos tirar do caminho, querem nos desviar. Então, quem sabe eu estou falando para alguém que está tentando desviar ou está tentando se afastar. Eu digo para você, não faça. Quem tem ouvidos, ouça. É melhor você se firmar na presença de Deus, mesmo tendo pouca força. Sabe, mesmo tendo poucas forças, é melhor você se firmar na presença de Deus, para que você possa fazer parte do primeiro arrebatamento. Deus não quer que a sua igreja passe pela grande tribulação. Por isso ele já vai arrebatar. Só que infelizmente uma grande parte vai ficar, porque não aceitam, ou estão vivendo ainda o mundo material. Pessoas estão preocupadas com o que vai ganhar, deixar de ganhar, e esquecem do espiritual. Tem gente indo para a igreja apenas para bater cartão. É necessário realmente uma firmeza, é necessário uma entrega ao Senhor, para que você faça parte do primeiro arrebatamento. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às suas igrejas. Amém? Verso de número 10. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Ou seja, vai ocorrer o quê? Cativeiro, alguns vão ser presos, outros vão ser mortos na espada, não é? Isso é o quê? A igreja que ficou. Então ele diz, aí está a paciência dos santos. Vão passar pela tribulação? Vão passar pela dificuldade? Melhor não. Suba no primeiro arrebatamento. Porque no segundo vai ser preso e vai ser morto. Não é legal. O legal é participar do período da graça, amém? O melhor é o período da graça. O período da grande tribulação é terrível, tá? Vamos agora para o verso de número 11, que é a besta religiosa. Então vamos lá. E vi, verso de número 11, do capítulo 13 de Apocalipse. E vi subir da terra outra besta. Já tem tanta besta, agora só mais uma. Outra besta. E tinha 2 chifres, semelhantes ao de um cordeiro, e falava como dragão. Lembra que eu falei para vocês que haverá 10 reinos, que é o final do pé da estátua de Nabucodonosor, lembra? A estátua de Nabucodonosor, quando ele faz, que até o pé é uma mistura de barro e ferro, que representa principalmente o governo grego e romano, né, que acabam se juntando, e a gente sabe que hoje nós estamos vivendo esses 10 reinos, né, no caso esses últimos pés aí, que é o grego e romano, porque a nossa democracia é grega, não é? A nossa legislação é romana, a religião da maioria é romana, não é? Então há uma mistura de grego e romano, então é uma mistura de barro e ferro, é o período que nós estamos vivendo. E agora no período do anticristo haverá os 10 dedinhos dos pés, que são os 10 reinos, que vão apoiar o anticristo. Só que agora a gente observa que não é o governo político, mas o governo religioso. E também tem 2 chifres. E esses 2 chifres, né, que pode ver que o dragão ele tem 10 chifres, que são os 10 reinos, que seriam os 10 dedinhos dos pés lá da estátua de Nabucodonosor. Só que agora ele fala que tem 2 chifres. Por quê? Se lá eram 10 reinos, agora são 2 religiões. 2 religiões debaixo de um líder. Como assim? O ano passado, eu acho que foi o ano passado, o Papa que está hoje aí no poder, eu esqueci o nome dele, Papa... Esqueci, mas é o Papa que está aí no poder agora. Ele deu uma ideia de ter uma ONU das religiões. Não é? Como hoje você tem a ONU dos países, porque é o poder político, não é? Até esses dias estava ouvindo um comentário de um dos líderes da ONU dizendo que é necessário ter um líder mundial, porque se tivesse um líder mundial, o avanço do coronavírus não tinha afetado o mundo. Então quer dizer que tudo já está caminhando para que ele se levante um líder mundial. Porque ele dizia que se o líder mundial estivesse no governo, cuidando de todos os países de uma vez só, do mundo todo,
houve o problema na China, ele já travava a China. E os outros países ficavam livres. Então, quer dizer, há esse pensamento já dentro da ONU. Aí o Papa, o ano passado, ele já chegou a dizer que há uma necessidade de fazer uma ONU das religiões. Por quê? Se juntar. Porque todos adoram a Deus, né? Então vamos fazer uma junção aí de todas elas para poder se organizar, fazer os eventos, como fala, os eventos que junta várias religiões tudo junto e tal, não é? Então, olha só, já tem esse pensamento. Aí entra a questão, quem será o líder dessa parte religiosa? Quem que vai querer ser o líder, né? E quando se fala em 2 chifres, possivelmente são 2 religiões que têm grande poder. Se hoje olharmos para o mundo, existem 2 religiões no mundo poderosas. Quais são? Primeira, cristã. Segunda, já os muçulmanos, o Islã. Então quer dizer que nós já temos 2 religiões mundiais e ela vai estar como domínio sobre essas 2 religiões. Quer dizer, ele vai ser o líder, é ele que vai decidir as situações. Porque quando esse líder religioso assumir o poder também, vai evitar esse conflito de religiões como os islâmicos contra os cristãos, né? Vai acabar. Cada um do seu lado, vão manter a paz. Ele vai fazer com que essas 2 religiões fiquem em paz com um único líder. Também apoiado pelo dragão. Difícil, né? Saber que as religiões vão se apoiar e vão estar firmadas, as religiões que falam de Deus vão estar debaixo do jugo de Lúcifer. E é o desejo dele. Mas vamos lá. Semelhantes a de um cordeiro. Porque quando se fala do cordeiro, né, quem é o cordeiro de Deus? É Cristo. Então são 2 religiões que se faz até como se fosse um cordeiro, como se fossem coisas boas como Cristo fez. E falava como o dragão. Por quê? A mesma besta religiosa também tem poder do dragão. Ela recebe o espírito do dragão. O Lúcifer entra nele também. Então quer dizer que ele vai falar coisas para tentar ganhar essas pessoas aí, não é? E fazer parte dessa religião mundial. E diz aí: e exerce todo o poder da primeira besta. Então quer dizer, ela tem o mesmo poder da primeira, na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. O que ela vai fazer? Como ela tem um poder religioso, vai fazer com que todos se voltem para adorar o anticristo, para adorar a ele como Messias. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens. Quer dizer que terá grande poder, porque Lúcifer vai fazer isso acontecer. Quando a besta falar, vai cair fogo do céu na tal cidade, Lúcifer vai fazer isso acontecer. Quer dizer, ele vai ser o poder religioso da época. Então, quer dizer, vai fazer milagres e vai fazer maravilhas. Verso 14. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. Quer dizer que agora vão fazer uma estátua do anticristo, não é? E todos vão adorar essa estátua. E olha só, verso 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta. Quer dizer, essa estátua, ou essa imagem que foi levantada, vai receber um espírito, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Olha, possivelmente esta imagem que vai ser colocada, né, que é semelhante à besta, ao anticristo, vai ter uma estátua para adoração. Dentro dela, possivelmente haverá os demônios, né, que vai poder até falar. Como vai ser feita essa estátua, como vai funcionar, gente, nós não sabemos. Uma coisa
a gente consegue observar hoje, mas eu vou só apenas supor, tá? Não pode acontecer, pode não acontecer. É apenas uma suposição. Aí que eu falo para vocês, eu entro na filosofia, tá? Hoje, nos dias de hoje, o mundo tecnológico está buscando a inteligência artificial, não é? Pode ver que eles estão fazendo teste de tudo quanto é lado, já tem, quando você fala com o seu celular, já responde para você, você consegue já conversar com a menina do Google, não é? Pergunta para ela, ela te responde. É uma inteligência artificial que está em teste, porque eles estão tentando fazer com que ela funcione de uma forma perfeita. Já tem-se a ideia de criar um robô, já tem até esses robôs, né? Colocar inteligência artificial nela, que ela fale e converse e tenha ideias como os homens. Então, quer dizer, é um software que vai ser colocado num robô e que tenta ser como um homem. Mas só que uma coisa que hoje, nos dias atuais, os chefes de tecnologia, tudo mais aí que existem, eles falam o seguinte, que a parte mais difícil é fazer essa inteligência artificial ter consciência, não é? Ela saber dar a resposta certa na hora certa, o que fazer, porque às vezes ela fica sem saber dar uma resposta, porque ela não tem consciência. Então falta isso dentro da inteligência artificial. Então eu vou supor agora, mas por favor, eu falo que é suposição, a gente não sabe o dia de amanhã, mas vamos imaginar que cria-se um robô, não é? E esse robô com a imagem da besta, com aparência semelhante, não é? E pode ser que ao invés de ter uma inteligência artificial, a consciência que falta, coloca-se um demônio. E ela pode falar, ela pode responder, ela pode ter ação. Pode ver que ela vai fazer o quê? Ó? A imagem da besta, né? Para que também a imagem da besta falasse e fizessem que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Como que vai matar? Pode ser um robô artificial? Suposição, pelo amor de Deus, é filosofia, tá? Não vou falar assim, um pastor falou que vai ser inteligente. Não, estou supondo. Pode ser que amanhã a gente tenha uma tecnologia muito mais avançada. E então pode ser que seja de uma outra forma, de um outro jeito. Mas são suposições, um pensamento que pode acontecer, tá? Mas vamos lá para o verso de 16. Então haverá uma estátua, uma imagem, que será semelhante à besta, que é o anticristo, e que vai fazer guerra contra aqueles que não adoram. Verso 16. E faz que todos os pequenos, grandes, ricos, pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita, não é? Ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Tá vendo como que eu falei para vocês que supondo aí uma parte tecnológica, não é? Eu lembro que antigamente, eu lembro que logo que saiu a margarina Doriana com código de barra, todo mundo falou, é o sinal da besta. E aí, eu lembro que até pastor falava na igreja, não compre nada com código de barras, porque isso aí é o sinal da besta. Cuidado, a gente não pode comprar. Gente, como que você vai fazer hoje? Não é? Tudo virou código de barra, tudo. Então, quer dizer, porque fica uma facilidade. Lógico que o código de barra está caminhando para ter uma coisa diferente. Como, por exemplo, já tem aquele chip que pode ser embutido, né? Que você não precisa mais ter cartão de crédito, você só passa o chipzinho lá e resolve. Aí vocês vão me perguntar, mas pode ser o chip? Gente, hoje pode ser o chip. Se o anticristo começar a reinar, pode ser hoje. Mas pode ser ainda lá na frente. Então, a tecnologia vai avançar mais ainda, que do jeito que ela já avançou hoje. Quem que pensava, eu falo assim, que quando eu tinha lá os meus 7, 8 anos de idade, 10 anos de idade, quando eu vi um filme, né, que eu via lá um agente usando um aparelho telefônico com a imagem do chefe dele, eu falava, meu Deus, né, usando um aparelho de imagem, falando com a pessoa ali. Tudo isso era ficção. Hoje não. É o que eu estou fazendo hoje, né? Gravando a aula, colocando na internet para todo mundo. Eu poderia fazer isso ao vivo, mas infelizmente a internet ainda está ruim, né? Mas
Olha a tecnologia como ela avançou. E daqui mais alguns anos? Como isso vai ser? Como será lá na frente? A tecnologia está aumentando cada vez mais. Então é possível que realmente lá na frente possa ser um outro tipo de tecnologia. Nós não sabemos. Mas se fosse hoje, poderia ser esse bendito chip? Poderia. Mas ainda não aconteceu. Então a gente sabe que o chip só vai funcionar quando a igreja for arrebatada já depois do primeiro arrebatamento. Então, se hoje acontecer de colocar chip, não se preocupe, porque ainda não aconteceu o primeiro arrebatamento. Depois do primeiro arrebatamento, aí fica nervoso, fica preocupado, tá? Aí ele diz assim, ó. Então foi colocado esse sinal no nome da besta, ou o número do seu nome. E aqui há sabedoria. Então vamos entender agora. Tem muita gente que pega isso aqui e faz uma coisa tão simples. Olha só. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Porque é número de homem, tá? Número de homem. Por que número de homem? Porque o homem foi criado, Adão foi criado no 6º dia. Então, por isso o número do homem é o número 6. Tá? Ele coloca assim, ó. Porque é número de homem. E o seu número é 666. Então, no caso, vou fazer aqui na lousa para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então vamos lá, vamos fazer assim, ó. Então, o número é 6, né, o primeiro, 6 e 6, certo? Então quer dizer que o número 6, que ele fala que é número de homem. Então aqui é um homem. Aqui é outro homem. E aqui é outro homem. O que é isso? Aqui está representado a trindade satânica, que é o dragão, que é o anticristo e que é a besta religiosa. Então quer dizer que eles vão ter a marca dos três. Então agora, qual será essa marca? Qual será esse símbolo? Não se preocupe, não pense que vai ser o 666, que todo mundo já sabe como é, tá? Por quê? Mas é o que representa. Então quer dizer que vai ser uma marca do primeiro, do segundo e do terceiro. A marca do dragão, a marca do anticristo e a marca da besta religiosa, que serão as três marcas que estarão no chip, que estarão numa tatuagem, ou de repente apenas num pensamento, sei lá o que poderá acontecer. Nós não sabemos ainda como realmente isso tudo vai acontecer. A gente sabe que haverá essa marca. Então aquele que é servo de Deus não poderá receber essa marca, principalmente no período da grande tribulação, ok? Como eu falei, por enquanto, se quiser pôr o chip, não há problema nenhum, tá? Fica à vontade. Por quê? Porque ainda não aconteceu o arrebatamento. Se você tiver chip, né, hoje, né, e esse chip hoje serve como uma utilidade boa hoje nos nossos dias, não se preocupe, porque ainda o anticristo não está reinando. Só vai funcionar depois que o anticristo reinar e começar a pedir adoração a ele. Quer dizer, se eu puser o chip hoje, mas eu sou convertido, maravilha, eu vou subir arrebatado e o chip não vai fazer diferença nenhuma. Agora, se você ainda tem dúvida, então é melhor não pôr chip nenhum, é melhor ficar quietinho, fique tranquilinho, melhor subir para a glória, amém? Porque o chip só vai funcionar. Imagina se você põe um chip, né? E aí vem o arrebatamento e você perde o arrebatamento. Aí não adianta nem tentar subir no segundo porque você já está marcado. Então realmente, vamos evitar o chip, tá bom? É só uma brincadeira. Vamos lá. Capítulo de número 14. Lembrando que a palavra-chave, a primeira palavra-chave, vai ser aí leopardo, tá? Seguindo aí o exemplo do verso de número 2 aí, né? Que vai ser leopardo, a segunda palavra-chave, o leão, e a terceira palavra, urso, tá? Então, ó, primeira, leopardo, segunda, urso, e o terceiro, leão, ok? Aí fica faltando só a última, que depois eu falo no final. Vamos lá. Então já foram as três palavras-chave, agora vai faltar só mais uma, depois a gente fala, já a gente fala. Capítulo de número 14. E olhei, eis que estava o cordeiro sobre o monte Sião,
e com eles 144.000, que em sua testa tinham escrito o nome dele e o do seu pai. Agora João, ele viu esse período da grande tribulação, viu as bestas governando, não é? Agora ele olha no céu, ele olhou, eis que os cordeiros de Deus estavam sobre o monte Sião, então ele estava tendo uma visão agora celeste, né, uma visão celestial, e ele fala assim dos 144.000 que a gente viu lá no capítulo 7. Quem eram os 144.000? Que são 12.000 de cada tribo. Como são 12 tribos, são 144.000. E quem são eles? Vamos ler. E tinham escrito o nome dele e do seu pai. E ouviu uma voz do céu, como a voz de muitas águas, como a voz de um grande trovão, e uma voz de arpistas que tocavam com sua harpa. Quer dizer que esses 144.000 já subiram no segundo arrebatamento. Então quer dizer que agora eles já estão junto com Cristo. Então agora a visão deles já está no céu, os que vieram da segunda, da grande tribulação. Daí fala assim, ó, verso 3. E cantavam como cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Então, olha lá, ele já está tendo aquela visão lá atrás, que foi a subida já dos que vieram da grande tribulação. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Então são 144.000 homens virgens que foram escolhidos da grande tribulação, homens de Israel, tá? E de cada tribo. Deus assim o escolheu. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Então, são jovens íntegros, não é, que não se misturaram, são virgens e estavam separados para Deus, tá? Isso é o que a gente viu lá na grande tribulação, que quando eles sobem, eles fazem parte das 2 testemunhas. Uma é a igreja e o outro são os 144.000, que são as duas que vão ser as 2 testemunhas que são arrebatadas lá no segundo arrebatamento. Verso de número 6 agora. E eu vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação e tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. E o outro anjo seguiu dizendo: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que todas as nações deu a beber vinho da ira da sua prostituição. E seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal da testa ou na mão, também o tal beberá o vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado, o cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Então, o que acontece? Isso no meio da grande tribulação. 3 anjos irão anunciar o que vai acontecer. Alguns teólogos consideram este anjo que é voar pelo meio do céu, seriam pastores, 3 pastores ou 3 pregadores que estariam anunciando o evangelho no período da grande tribulação. Seriam 3 líderes, né, que estariam pregando na grande tribulação. É possível, tá? Mas também é possível que seja realmente anjos passando e avisando principalmente os servos de Deus, porque ficaram na grande tribulação. Quer dizer, não subiram no arrebatamento, ficaram. Então os anjos passarão avisando, viu? Cuidado, fique esperto, porque o anticristo vai colocar o sinal aí, então não aceite o sinal. Outros dizendo aí que era para dar glória, para continuar servindo ao Senhor, e dizendo que a Babilônia vai cair. A Babilônia nada mais é do que é o reino do anticristo, tá? Que é como se voltasse aquele tempo antigo da Babilônia, que vai ter um grande esplendor, vai ser um melhor governo sobre a face da terra por um período, e depois haverá a grande tribulação aí. Então vai ser o primeiro período de paz, que a gente viu lá o cavalo branco, e depois vai começar a ter guerras, já tribulações, e realmente será a grande tribulação.
Acontece que no final da grande tribulação, Deus vai se voltar contra o anticristo. Por quê? Lembra que a gente falou? Após o segundo arrebatamento, aqueles que subiram para o paraíso, que voltaram, foram renovados e subiram, e já estavam diante do Senhor, já com as palmas nas mãos, clamando, pedindo ao Senhor que fizesse juízo. E aí vai soar 7 trombetas para acontecer o juízo sobre a terra, que na realidade é o juízo contra Lúcifer, contra a Babilônia, que é o governo dele. Então os 3 anos e meio finais é o período pior da grande tribulação. Porque além do governo do anticristo, ainda Deus vai lançar sobre a terra a sua ira. Então realmente vai ficar trágico a situação no mundo. Verso de número 12. Não, onde eu parei? Isso, verso de número 12. Aí ele diz aí no verso de número 11, fala justamente do inferno que será criado, que vai ser lançado àqueles que não seguirem a Deus, vai ser lançado nessa fornalha aí, que vai queimar infinitamente, toda a eternidade. E fala justamente que vai queimar dia e noite, não é? Para todo o sempre. Tem algumas denominações por aí falando que não, que o inferno vai ser temporário. O inferno vai queimar um tempo e depois vai desaparecer. Não. Se a Bíblia está falando que vai ser para todo sempre, vai ser durante toda a eternidade. Não tem como, né? A Bíblia nunca fala que haverá um sofrimento e depois vai acabar. Não. Ela sempre fala que vai ser para todo sempre. É um meio de tentar acalmar aqueles que estão caminhando para o inferno, né? E na realidade vai ser para todo sempre. Por isso que nós devemos estar atentos para fazer a vontade do Senhor. Então, verso de número 12. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. E ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. Para quem ele está se referindo? Aos da grande tribulação. Por que é melhor que morram? Por quê? Porque se morrer, já está em descanso. Então, por isso que na grande tribulação, quem ficou, a igreja de Laodiceia, vai ter que morrer nesse período. E aí ele diz, porque diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. A partir do momento que morreram e completou o número dos seus servos, que a gente viu lá, né? Quando estavam lá debaixo do altar, para que completasse o número dos servos, entra agora o verso de número 14, que diz assim, E olhei, eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice aguda. Foice porque vai vindimar. Quer dizer, o que ele vai fazer? Vamos ver agora, ele vai vindimar, ele vai ter o quê? O segundo arrebatamento, olha lá. E o outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem, lança tua foice e cega. E já vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. Porque isso já na grande tribulação. É como se o anjo falasse, agora é a hora de buscar aquele povo. Porque aqueles que estão na grande tribulação já deu tempo, já morreram. Então, eles estão cegando, eles estão cortando, estão morrendo. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice na terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo, lança tua foice aguda, e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. Então quer dizer que aqueles que estão na grande tribulação estão morrendo e já estão maduros, quer dizer, já chegou o momento, chegou a hora. E o anjo meteu a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra, e lançou-os no grande lagar da ira de Deus, porque passaram realmente pela grande tribulação. É como se fossem pisados no lagar, não é? E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Isso dá em torno de 280 quilômetros de sangue que se percorreu.
o que dá-se a entender que em toda parte do mundo haverá cristãos que vão ser mortos, sangue será derramado, sangue será espalhado, cristãos que serão perseguidos pelo anticristo em toda parte do mundo. Por isso que dá em torno aí de 280 quilômetros, quer dizer, onde se espalhou o sangue, se medir cada um que espalhou o seu sangue, ela vai dar a quantidade de salvos que serão aí na grande tribulação, infelizmente. Por isso que ele diz que bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, isso no período da grande tribulação. É melhor morrer logo no começo, porque depois vai ser pior a tribulação. E aí encerra o período da grande tribulação, onde os salvos agora, a igreja de Laodiceia, juntamente com os 144 mil, são arrebatados aos céus, ou seja, ocorre a vindima do Senhor. E como eu falei para vocês, aí no verso 6 ao verso 13 do capítulo 14, alguns teólogos acreditam que poderiam ser pastores, que estariam anunciando, né, ou pregadores anunciando aquilo que realmente vai acontecer. Porque logo no começo de Apocalipse ele faz uma menção, não é, do anjo da igreja. Então, mas assim, como a Bíblia não faz uma menção muito clara, é melhor a gente ficar como os anjos. Por quê? Porque fala que estão voando sobre os céus. Daí alguns teólogos dizem assim, é porque através do rádio, através da internet, a mensagem está sendo espalhada para o mundo todo através do ar. Então, pode ser? Pode ser, como eu falei, é uma suposição, tá? A gente consegue entender que esses cristãos vão ser mortos, né? Eles estão sendo preparados, estão sendo avisados, vão ser mortos, e aí haverá o segundo arrebatamento. Então essa vindima aí é justamente o segundo arrebatamento. Agora, a partir do capítulo 15 para frente, nós vamos entrar agora justamente no período que é justamente o período já, a última parte da grande tribulação, que Deus agora vai lançar toda a sua ira sobre a grande Babilônia, né? Vai lançar as suas pragas e tudo que vai ocorrer aí para a destruição da grande Babilônia, aquilo que Lúcifer construiu, e justamente por causa da perseguição à igreja de Laodiceia, Deus agora vai confrontar o próprio anticristo, fazendo com que haja uma destruição terrível sobre o planeta. Amém? Espero ter explicado aos irmãos, espero que os irmãos entendam através do Espírito Santo, compreendam a palavra do Senhor. Qualquer dúvida, nós estaremos ali no WhatsApp e podemos estar respondendo na medida do possível, não é? Lógico, como eu sempre falo, eu não sou uma enciclopédia, eu não sou conhecedor de tudo. Pode ser que às vezes alguma resposta demore um pouco mais, porque daí eu vou correr atrás, vou pesquisar e vou achar alguma coisa para os irmãos, tá? Então, que Deus abençoe os irmãos, que Deus continue derramando da sua graça. O mais importante, vamos estar preparados para o arrebatamento, para que possamos subir com Cristo e estarmos com Ele. Amém? Que Deus abençoe. E lembrando que a última palavra agora é o Cordeiro, né? Estava esquecendo já. Cordeiro é a última palavra que você vai poder colocar lá já no formulário lá de presença, tá? Então, acesse lá marcelomena.com e coloque lá as 4 palavrinhas-chave para que a gente possa entender que você assistiu às aulas, tá bom? Às vezes teve o caso hoje de um irmão que ele acabou assistindo ontem a aula, né? Ou foi hoje de manhã que ele tentou assistiu a aula hoje de manhã, e ele precisava marcar o nome, só que eu já tinha mudado a configuração no site, porque que nem no caso hoje, como é a nossa aula, eu já mudo a configuração no site. Aí ele não consegue já escrever as palavras novas. Então o que acontece? O que eu preciso? Se caso acontecer, de repente você deixou para a última hora para responder, não é? Me manda uma mensagem, eu te mando o link anterior, para que você possa responder, tá bom? Então assim, durante a semana, você tem toda a semana para assistir às aulas e colocar as 4 palavrinhas-chave lá, tá bom? Espero que Deus continue dando graça, dando vitória, que logo essa praga cesse e a gente possa voltar, né, estarmos juntos ali aprendendo um pouquinho mais da palavra de Deus. Que Deus derrame da sua graça sobre vós e que possamos ter mais uma semana abençoada na presença do Senhor. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.